E aí, galera, voltando aqui então, você percebeu que o último bloco ficou um pouquinho pequeno, né? Mas nós vamos compensar nesse aqui, tá? Então ficamos com um bloco lá mais ou menos de 20 minutos. Aqui nós gravaremos um de 40, tá certo? Para compensar aqueles 10 minutos. Cada bloco tem 30 minutos. Volta para a tela, corta para a tela. Então estávamos falando aqui sobre a compatibilidade. Que no PowerPoint eu consigo abrir e salvar um documento com a extensão do Impress, ou seja, ODP. Mas o Impress ele só abre, não salva com a extensão, tá? Com a extensão do PowerPoint. Então isso significa que eu posso abrir uma apresentação PPTX no Impress? Posso, mas eu não vou conseguir salvá-la com essa extensão, eu vou ter que mudar a extensão, tá? Eu posso até salvar como PPT, ou seja, sem o X, que são as versões anteriores ao 2007, tá certo? Bom, vamos lá. Número 4 agora, arquivos no formato PDF. Então corta para a tela ali, para que eu possa escrever, e aí você vai olhar o seguinte. PDF, muitas vezes quando eu pergunto em sala por que a extensão PDF, a galera me responde, para que ele não possa ser modificado. Não, não é isso. PDF é formato de documento portátil. Então isso significa que esse documento criado em PDF, ele poderá ser aberto, tá? Em qualquer computador, com qualquer sistema operacional, e ele vai manter a sua estrutura, tá? Vai manter a sua estrutura. Então essa é a intenção de salvar um arquivo com formato PDF. Aí veja que eu coloquei aqui que o PowerPoint salva como PDF. Beleza. Por que eu coloquei salva como? Porque quando eu quero salvar com a extensão PDF, eu vou lá no PowerPoint, no menu arquivo, salvar como, ou o atalho F12, salvar como, tá? E aí dentro das extensões eu escolho PDF. Já no Impress, veja que eu coloquei exporta para PDF. Por quê? Porque essa função não está no salvar como. Agora, olha só o cuidado. Se na prova ele disser que utilizando o Impress, eu consigo salvar como PDF. Certo ou errado? Certo, eu salvo como PDF. Mas se ele disser que no Impress eu vou lá no arquivo, salvar como, e aí eu consigo salvar como PDF, aí está errado. Porque ele está falando do local. Da função em si, salvar como PDF, ele salva. Isso não há problema, tá? Então, por isso que eu coloquei exporta, só para que você lembre o local, né? Você vai perceber que lá na barra de ferramentas padrão dele tem um botãozinho, exportar para PDF. Dentro do menu arquivo tem essas opções também. Fica a dica para você. Vamos embora. Vem comigo, pode jogar na tela. Número 5, correção. Então eu escrevo alguma coisa errada, eu tenho a correção? Tenho. Mas que tipo de correção eu tenho? Eu tenho a correção ortográfica, tá? Correção ortográfica. Então já se eu escrever um erro gramatical, né? Eles vai... uma vírgula fora do lugar, algo do tipo, ele não vai me sugerir correções? Não, infelizmente não. O Impress também, apenas ortográfica, tá? Então vamos embora. Compatibilidade com sistemas operacionais. Olha só, pacote Office, veja que eu coloquei tudo aqui, né? Pacote Office, ele é compatível com Windows, porque é aquilo que normalmente vem no edital, tá? Não vem o sistema operacional que o Office também é compatível, que seriam os computadores Mac, tá certo? Não cai. Inclusive caiu uma questão em prova citando o Mac e não estava no edital, a questão foi anulada. Foi da Polícia Federal em 2012. E o BR-Office é compatível com Windows e com Linux. Agora presta atenção. Eu tenho o BR-Office para o Windows. E é para o Windows. Ou seja, o BR-Office do Windows não pode ser instalado no Linux. E eu tenho o BR-Office para o Linux. Tá certo? Então o do Linux não instala no Windows. E vice-versa. Vamos embora. Deixa eu apagar aqui a bagunça que eu fiz, agora você está vendo a tela aí, não tem problema. Agora nós vamos entrar no Word e no Writer. Então lembrando que esses caras aí são o quê? São editores de texto, tá certo? Ambos são editores de texto. Vamos lá, analisar suas características então. Principais características e diferenças, né? Tipo de licença. O Word é um software proprietário. Então, conforme nós vimos já, todo o pacote Office. Mas se ele disser na prova especificamente do Word, tá? Que o Word é um software proprietário, não tem problema. Enquanto o Writer, eu sei que ele é um software livre, tá ok? Fica a dica, isso é importante, viu? Vamos lá. Continuando a análise aqui. A extensão padrão do arquivo, então, do Word, docx, tá? Veja que tem um ponto aqui, mas se ele citar sem um ponto, não tem problema. O exemplo seria olá.docx. Dá uma olhada nesse complemento aqui, ó. Olá docx. Então, olá é o nome. E aqui sim eu tenho a extensão, tá? Aqui eu tenho a extensão. Então, a função do ponto é separar uma coisa da outra. Então, ele pode colocar o nome, o ponto ou não. O nome é imprescindível, tem que ter um nome. Vamos lá.
E pode jogar na tela aí, o writer vai ter extensão ODT, tá? Então, extensão, tipo o nome ali, ó, teste ODT. Continuando, compatibilidade de arquivos. Veja que vai permanecer a mesma coisa que nós tínhamos lá atrás. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Pode cortar para mim. Caso você tenha na sua máquina o LibreOffice, essa compatibilidade já é diferente, tá? Se você for testar isso no LibreOffice, é diferente. No meu site, porque você for procurar na internet, você vai ver que é um pouco difícil de encontrar. Mas no meu site você acha o BROffice, tá? Aqui a gente está falando do BROffice, para download. E aí eu sugiro que se o edital estiver BROffice, baixe o BROffice. Se tiver LibreOffice, beleza. O LibreOffice está bem mais avançado em algumas funções. Tranquilo? Joga para a tela. Então, a mesma coisa, olha só, o Word abre e salva um documento ODT, mas o Writer só abre, tá? E não salva um documento DocX, beleza? Então, eu consigo abrir, mas salvá-lo com a mesma extensão não, eu consigo salvar com Doc, que é diferente. Só Doc eu consigo. Vamos embora. Mais comparações, número 4, formato PDF. Opa, você vai perceber de novo que o Word salva como PDF e o Writer, ele exporta para PDF, tá certo? Então, eu vou conseguir, com o Writer, exportar um arquivo para PDF, beleza? E eu já vou mostrar isso já para vocês aqui. Essas são as primeiras coisas, quando a gente sair daqui, que eu vou mostrar, dessa tela que eu vou mostrar, né, salvando como PDF em um e no outro. Bora! Número 5, agora a correção. Agora você vai perceber, eu vou mostrar isso para você também, que o Word faz a correção ortográfica e gramatical. E o Writer apenas ortográfica. Então, eu vou mostrar esse detalhe também, já. Vamos lá. Número 5. Eu repeti o número 5 aqui. Esse seria o número 6, compatibilidade com sistemas operacionais. Office, Windows, BROffice, Windows e Linux, tá certo? Windows e Linux. Então, mesma coisa que eu disse lá para o PowerPoint e para o Impress, fica aqui. Agora, vou mostrar então aqueles detalhes para vocês. Vamos lá, você está vendo a minha tela aí? Estou procurando o Word edição, ok. E aqui, então você já está acompanhando comigo aí a tela do Word. Eu vou começar um documento novo. Pronto, já abri um novo documento. E aqui eu vou aumentar um pouquinho a fonte. Só um pouquinho. Vamos lá, passar para 14, tá bom. E aí eu vou testar aqui a correção ortográfica, certo? Então, primeiro, eles vai. Então, o que eu observo aqui? Vou dar mais um pouquinho de zoom aqui. Acho que já está suficiente. Mas ainda vou aumentar um pouquinho. Então, olha só, o que você vai observar aqui? Né? Ainda vou usar o zoom do próprio Windows. Então, olha só, para que você possa ver bem nitidamente. Certo que não está certo, né? Ele sublinhou essa palavra com um sublinhado vermelho. Então, isso aqui é a indicação de erro ortográfico no Word. Percebeu? Ele sublinhou automaticamente a palavra. Quando eu escrevi, dei Enter, mudei de linha, ele poderia dar um espaço também, né? Sublinhou automaticamente. Quando eu saio da palavra que ele percebe que eu não vou escrever mais, pô, já terminou? Tem certeza? Então, peraí, tá errado. E aqui embaixo o sublinhado foi verde. Agora aqui em cima, cuidado que eu tenho que ter. Então eu vou dar Enter, eu vou empurrar esse, eles vai para baixo. Necessariamente, toda palavra que é sublinhada automaticamente, né, com sublinhado vermelho, igual esse aqui, indica um erro ortográfico? Não. Você vai ver que não. Olha só. Ó, o cara que tem um sobrenome desse aqui, ó. Bogo. Ele não reconheceu, né? E nem vou clicar ali para que ele me sugira correções. Então, as correções aqui, como é que eu poderia fazer? Vamos lá. Eu poderia clicar com o botão direito, né, sobre essa letra. Não vou clicar aqui no meu nome, porque ele vai dar sugestões que eu não gosto, né? Eu poderia clicar com o botão direito, tá certo? Ou eu poderia vir aqui na guia revisão, ó, ABC. Ou eu ainda poderia pressionar a tecla F7. Veja que ele já me deu ali a tecla, ó, F7. Então são algumas opções que eu tenho para iniciar a correção ortográfica no texto. Ok. Então, sublinhado vermelho, erro ortográfico. Corrigiu o erro, ó, subiu o sublinhado. Embaixo, galera, eles têm algum erro ortográfico? Não tem, né? E vai, tem algum erro ortográfico? Veja, a ortografia é a escrita correta da palavra. Então, eles está grafado corretamente. Vai está grafado corretamente. Não tem erro ortográfico, beleza? O erro aí é o que, então? De concordância. Ah, Jefferson, eu estudei aqui que, nesse caso aí, quem vai? Eles, né? Então, o erro é de concordância. Pode cortar para mim aqui. Então, olha só, o verbo tem que concordar com o sujeito, né? Simples aqui.
Bom, então é eles vais. Meu Deus do céu, Jefferson, assiste umas aulas de português, estou brincando, né? Então, eles vão ou ele vai, para que a concordância estivesse correta. Mas o importante aqui, né, nesse momento aqui, é que eu saiba que o Word vai me sugerir correções gramaticais, tá? Correções gramaticais. Além dessas, da concordância, o uso da vírgula, a crase, por exemplo, ele vai me sugerir correções. Até mesmo o pleonasmo ele pode corrigir, tá certo? Então isso aí para o Word do 2010. Eu vou fechar aqui esse stand de PowerPoint que eu tenho aberto aqui. Não vamos utilizá-lo agora, depois eu abro aqui quando for necessário. Agora eu venho aqui para o Writer e aqui eu vou criar também um documento novo. Então vamos lá, abrir um documento novo e aí eu vou escrever aqui, ó, certo. Ele já me indicou ali. Então você está vendo aí com um zoom bem legal. E aí eu vou escrever eles vai. Conforme havia dito antes, então, o que aconteceu? Aconteceu a indicação apenas do erro ortográfico, não é verdade? O certo foi indicado com erro ortográfico. Mas o eles vai, por ele, né, pelo writer, eles vai mesmo. Não está nem aí. Beleza? Então, demonstrei a vocês aqui a questão do erro ortográfico. Agora eu vou demonstrar a vocês, vou aproveitar esse documento novo mesmo, e vou mostrar aqui, primeiro no Word, eu vou mostrar a questão do PDF. Então eu vou deixar a palavra certo aqui, e vou gerar um PDF a partir da palavra certo. Então esse documento não foi salvo, tá? Eu vou clicar aqui em salvar, e ele vai abrir a janela salvar como. Aí na janela salvar como, eu só vou trocar o local aqui, vou jogar para a área de trabalho. Veja, aqui embaixo, tá, o zoom aqui, vou estar olhando na tela, você está observando aí que ele está como um documento do Word. Ou seja, a extensão padrão dele, eu já sei, ele não está exibindo, porque o padrão do Windows não é exibir extensões. O Writer foge essa regra, porque é uma regra própria dele. Mas aqui no Word ele não exibe. Mas eu sei que documento do Word é, por padrão, DocX. O que eu quero não é isso que eu quero. Então eu vou jogá-lo como PDF. Olha lá, viu? Entrei aqui no tipo, mudei o tipo. Ó. Vou mais devagar aqui, PDF. Salvei. Então, isso aqui significa que eu vou salvá-lo com a extensão PDF. Então, você vai perceber que ele já abriu o PDF. E ele abriu, inclusive, um leitor PDF. E a dica, o Word Writer 2010, o Word 2010, não abre PDF. O 2013 abre, caiu até numa prova agora recente, mas o 2010 não. O 2013 abre e edita. Então, eu fechei o PDF. E vamos agora para o Writer. Vamos lá no Writer, chegar nele, cheguei, ok. Então, no Writer, vou escrever uma palavra, tudo. E aí eu vou salvar como? Opa, mas você já disse que não tem PDF, então é só para mostrar a você, tá? Só para mostrar a vocês. Vamos lá. Aqui eu vou jogar também na área de trabalho, só que aqui na verdade não vou salvar nada. E aqui ele está falando que ele é ODF. E aí eu quero que você anote aí que as extensões do Word e do Writer, de todo o pacote Office, todo o pacote BROffice, são do tipo ODF. O que é isso, Jefferson? ODF. Então vamos lá. Vou pegar aqui um cantinho da tela aqui, vou deixar em branco e vou colocar para você o que é DF. Ah, melhor, vou aproveitar o próprio editor aqui. Vai colocar aqui Open Document Format, tá? Então essa sigla ODF. Pronto, aí minha letra ficou bonita agora, né? Então, formato de documento aberto, tá ok? Você vai colocar aqui todas as extensões do Office e do BROffice são do tipo ODF. Já tivemos questões em prova disso aí. Colocou a dica aí? Então veja que a todo momento a gente vai estar acrescentando coisas aí. Beleza? Eu coloquei a palavra tudo e vou de novo lá em salvar como. Salvar como. E aí agora aqui, o padrão dele é ODT. Eu vou procurar então PDF. OTT, SXW, STW, DOC, RTF, STW, VOR, STW, VOR, SDW, VOR, TXT, TXT, HTML, PDP, XML, XML, PSW e OT. Não tem PDF, como eu disse a vocês. Mas observe aqui, ó, eu tenho a barra de menus, né, onde eu estou passando o mouse. E embaixo eu tenho a barra de ferramentas chamada barra de ferramentas padrão. E embaixo a barra de ferramentas formatação. Veja que aqui eu tenho um ícone, ó, exportar diretamente como PDF. Eu posso vir aqui no menu arquivo, exportar ou exportar como PDF. Também tanto faz, tá certo? Então se eu clicar aqui, área de trabalho, sem título, olha lá a extensão, ó, PDF. Consigo salvar como PDF então? Como eu disse, consegue, mas não dentro do salvar como.
Então, eu mostrei a vocês aqueles dois detalhes que eu havia comentado. O primeiro da correção e o segundo da salvar como PDF. Feito isso, você vai agora, a partir de agora, acompanhar no material complementar que você tem, tá certo? Então, eu vou abrir o material e a partir de agora nós vamos acompanhar a aula por ali. Então, eu vou fechar esse documento, vou fechar isso aqui, que eu não preciso no momento. Vamos lá. E aqui, ó, pronto. Deixa eu fechar esse outro documento do Word, que eu não quero também. Tem aqui, ó, você está vendo aqui o PowerPoint piscando, tem alguém esperando. Então, vai salvar. E aqui eu venho, então, para o PDF. Então, o PDF, que é o documento que você vai receber. Eu vou dar um zoom. Olha só, fica bem legal. Ok. E aqui nós vamos começar, então, com a seleção com o mouse. E aí você vai preenchendo. Conforme nós fomos fazendo aqui, você vai preenchendo aí, né? Caso você queira. Então, você só acompanha na videoaula mesmo. Vai lá. Clique simples na palavra. Então, eu vou para o Word e vou fazer um clique simples na palavra. O que é um clique simples? Clicar uma vez, sempre com o botão esquerdo. Então, eu vou fazer o clique aqui, ó, entre a letra N e a letra O, tá? De no. Cliquei. O que aconteceu ali, galera? Ah, Jefferson, não aconteceu nada. Só o cursor foi parar lá. Opa, então aconteceu, foi muita coisa, né? Porque eu posicionei o cursor, beleza? Então é isso que você vai anotar lá aqui. Nesse caso aí, eu posiciono o cursor, beleza? Vamos lá. Vou tirar um pouco desse zoom do Word. E aí eu vou aumentar aqui para que aumente a fonte. E aí depois eu aumento. Vamos lá. Ok. Então você colocou ali que posiciona o cursor. Clique duplo na palavra. Então eu vou voltar para o Word. Clique duplo, 2 cliques na palavra inserir, vai selecionar a palavra, beleza? 2 cliques a palavra, não tem mistério. Voltei, clique triplo na palavra, atenção. O que eu tenho aqui? Eu tenho a seleção do parágrafo agora, ó. Seleciona todo o parágrafo, tranquilo? Viu aí? Então vamos voltar para o material. Um clique à esquerda de uma linha, veja a observação aqui embaixo, ó. Após a margem, então voltando, após a margem. Observa aqui que eu vou dar um zoom aqui, ó. Tá vendo essa linha pontilhada aí? Que apareceu para você? Essa linha é a minha margem esquerda. Bom, quando eu ultrapasso, veja que aqui dentro, o meu cursor, estou mexendo o cursor aqui, ó, ele está no formato que nós chamamos ponto de inserção de texto. Quando eu ultrapasso a margem esquerda, olha lá meu cursor mudando de formato. E é aqui que eu queria tirar o zoom para que você visse agora. Um clique nesse caso, seleciona a linha. Então, a linha, obviamente, que eu estou clicando, tá? Qualquer um dos parágrafos. Então, você colocou aqui que um clique à esquerda de uma linha, seleciona a linha. Beleza. Duplo clique à esquerda de uma linha. Então, agora são 2 cliques. Presta atenção. Seleciona o parágrafo. 2 cliques, o parágrafo. 3 cliques, Jefferson, que é que está aqui embaixo, ó, triplo clique. Então, vejamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todo o texto. Então, se o texto tiver 10 páginas, seleciona as 10 páginas. Tá? Se tiver 30, as 30, e aí vai. Tranquilo? E aí vai embora. Vamos lá. Voltando agora, nós vamos para o Writer, então. Vamos fazer a mesma seleção, só que agora no Writer. E agora você vai perceber algumas diferenças. E é isso que eu quero que você fique atento. Quero que você fique atento, principalmente as diferenças. O que é igual é mais fácil, digamos assim, de memorizar. Tá? É um pouco mais fácil. Vamos lá, então. Agora nós partimos para a seleção com o mouse no Writer. Clique simples na palavra. Então, aqui é igual. Ó. Clique simples. Mesma coisa, posicionou o cursor. Duplo na palavra, mesma coisa. Triplo, aqui começa a diferença. Então, volta para o texto no Writer. Vai selecionar o período. Então, eu vou identificar onde que acaba esse período. Eu percebo que esse parágrafo aqui, em questão, ele tem 2 períodos. E um acaba aqui, o primeiro aqui em projetados. Então, se eu fizer o clique antes de projetados, a minha seleção vai vir até o ponto, né, aqui do projetado. Se eu fizer o clique aqui depois do ponto, vai até documento. Então vejamos, 3 cliques aqui. Olha lá, ó, selecionou aquele período. 3 cliques aqui, aquele período. O que pode acontecer? Um peguinha que poderia acontecer na sua prova. Ele te dá um parágrafo na prova com um período. Aí se ele falar assim, 3 cliques no Writer, naquele parágrafo ali, seleciona o parágrafo, beleza. Mas se ele generalizar falando que 3 cliques no Writer, de um modo geral, seleciona um parágrafo, não. Aí está errado, tá ok? Aí está errado. Pegou a dica? 3 cliques, o que você vai colocar aqui, para que não tenha confusão? Triplo clique na palavra. Você vai preencher aqui para mim, por favor, colocando que seleciona o período. Quádruplo clique. Jefferson, não tinha quádruplo clique no Word. Verdade, bem observado, tá? Então aqui,
quádruplo clique, seleciono o parágrafo. 1, 2, 3, 4. Beleza? Quádruplo clique, o parágrafo. E agora os cliques à esquerda de uma linha. Está observando aí? Cliques à esquerda de uma linha. Após a margem. Então, eu vou dar o zoom aqui para que você observe meu cursor. Então, olha só, meu cursor está aqui e eu ultrapasso a margem. Meu cursor não muda, né? Meu cursor está no mesmo formato. Aí eu venho lá e vejo um clique simples na palavra após a margem. Então, o que vai acontecer aí, galera? Um clique simples lá no Word fazia o quê? Bem, a seleção da linha. Aqui faz o quê? Posiciona o cursor no início da linha. Ok? Não seleciona nada, só deixou o cursor lá. E o duplo, Jefferson? Então, vamos lá olhar então. Duplo clique à esquerda de uma linha. Duplo clique, a primeira palavra vai ser selecionada. Oh, desculpa, cliquei demais. 1, 2. 1, 2, a primeira palavra. Às vezes eu perco a conta aqui dos cliques, tá? É o dedo nervoso, né? Clica demais. Vamos lá. Triplo clique à esquerda de uma linha. Então, o que eu estou percebendo aqui? O duplo lá antes não selecionava a palavra também? Sim. Mas aqui o duplo selecionou o que diferente? A primeira palavra, porque eu estou à esquerda de uma linha. O triplo vai selecionar o período. Então, aquele período que eu clicar. 1, 2, 3. Se eu clicar aqui embaixo em geral, o outro período. Tá? Então, não houve mudança. E o quádruplo? O quádruplo, qualquer lugar que eu clicar, vai selecionar o parágrafo. Tá? Então, anotou aqui? Vamos lá. Um clique à esquerda de uma linha, você vai colocar aqui, ó, só para revisar. O clique à esquerda de uma linha. Posiciona o cursor no início da linha. Duplo, seleciona a primeira palavra. Triplo, seleciona o período. Quádruplo, todo o parágrafo. Agora, eu vou fazer a seleção com o teclado. Então, vou tirar esse zoom exagerado aqui e vou fazer a seleção com o teclado. Veja, essa seleção vai se aplicar ao Word e ao Writer. Então, eu começo aqui fazendo Shift mais seta direcional. Vamos lá? Então, vamos começar aqui. Tanto faz usar o Word e o Writer. Você vai perceber aqui, galera, dois padrões aqui, tá? Dois padrões. Quais são eles? Para cima e para baixo é um padrão. Para a direita e para a esquerda é outro padrão. Então, eu vou começar aqui para cima. Pressionei Shift e para cima. Seleciona de onde eu estou até a posição acima. Então, você vai anotar aí. Seleciona a partir da posição inicial do cursor até a posição acima, né? No caso, para cima. E o Shift para baixo vai selecionar de onde eu estou até para baixo. E o Shift para a direita ou para a esquerda? Veja que aqui eu estou considerando um clique de cada vez. Ó. Shift, um clique, uma letra. Shift, um clique. Nesse caso foi para a direita, o primeiro que eu fiz. Agora para a esquerda, vai selecionar só o espaço. Tá? É lógico que tanto para cima, para baixo ou para o lado, eu posso pressionar Shift, mantê-lo pressionado e ficar pressionando para o lado. Olha aqui, vou fazer aqui. Ó. Só que aí ficaria difícil para o examinador cobrar na prova para saber até onde que vai, até que momento vai a sua seleção. Ok? Então, ele vai provavelmente cobrar 1 ou 2 cliques, né? Então, Shift, 2 cliques para a direita. P e A. 1, 2. Tranquilo? Então, você pode colocar aí que seleciona a partir da posição inicial do cursor na direção clicada, aquela direção que eu clico. Lembrando desses padrões. Revise, então, se você nunca fez, testando aí, né, no seu editor de texto. Vai funcionar nos dois. Shift End. End porque vai até o fim, na verdade? É. Mas o fim do quê? Da linha. Então, Shift End, ó, de onde eu estou até o fim da linha. Anotou aí? Shift End, de onde eu estou até o fim da linha. Shift Home. Home, opa, End me levou para o fim. Home para o começo. Então, olha lá, ó, de onde eu estou até o início da linha. Sendo que, nesse caso, olha um exemplo aqui. Joguei o zoom aqui, eu estou no início da linha. Se eu fizer um Shift Home, não acontece nada, tá ok? Por quê? Porque eu já estou no início da linha, então nada vai acontecer. Tranquilidade? Então vamos lá. Já anotou aí? Shift End, seleciona de onde eu estou até o fim da linha. Home, de onde eu estou até o início da linha, daquela linha que eu estou. Ctrl Shift End, então agora vai ser, né, a seleção vai ser um pouquinho maior. Vamos lá. Ctrl Shift End vai ser até o fim do texto, tá? Então nesse caso o texto tenha 10 páginas, vai ser de onde eu estou até o fim. Se eu estiver no início, vai selecionar tudo, né? Bem no início, vai selecionar tudo. Mas você viu aqui que não foi uma seleção completa. Eu selecionei de onde eu estava até o fim, nesse caso, né? Então, exemplo aí para você. Ctrl Shift Home, já deu para sacar, né? Ó, aqui eu estou no fim do texto. Apesar que tem mais uma linha, 2 linhas para baixo, ó. Então, não estou exatamente no fim. Mas de onde eu estou até o início, ó.
tá? De onde eu estou até o início. Se eu colocar mais para baixo, estende a seleção mais para cima, tá certo? Então coloca aí Ctrl Shift Home, é de onde eu estou até o início do texto. E o Shift mais clique? Então veja só, Shift mais clique é a mesma coisa que eu posso fazer lá no Windows. Como assim? Lá no Windows eu não posso selecionar, né, o intervalo de pastas? Aproveitar que essas aulas aqui estão todas no mesmo pacote, eu vou mostrar, que eu acabei não mostrando na videoaula de Windows. Então eu mostro aqui para você. Olha só, Shift mais clique. Suponha que eu queira selecionar aqui da pasta de tais até aulão de informática final do ano aqui, por exemplo, né? Tem um monte de propaganda minha aqui, mas não vou abrir nada não. Bom, Shift e eu clico exatamente na pasta ou no arquivo que eu quero parar. O que ele fez? Ele selecionou todo o intervalo. Então nós chamamos isso aqui de estender a seleção, né? Marco o início e clico no fim. Aí você sabe, caso eu queira aqui selecionar alternadamente arquivos ou pastas, eu seleciono uma, pressiono Ctrl e saio clicando, olha só. Então agora eu consigo aí sair clicando, tá certo? Bom, vamos lá então aplicar isso ao Word ou Writer, tanto faz. Então veja comigo. Aqui eu estou com o cursor antes da palavra as. Pressiono o Shift mantendo-o pressionado e clico até onde eu quero estender minha seleção. Soltei Shift. Se eu clicar novamente, eu desfaço a seleção. Ah, Jefferson, mas eu fiz uma seleção, vamos supor. Começa aqui, Shift e cliquei aqui. E eu quero continuar, então pressiona Shift de novo e continua clicando. Você consegue estender mais sua seleção. E o Ctrl, por que tem um asterisco aqui, Jefferson, no Ctrl? Me conta, né? Ctrl mais clique tem um asterisco. Ok, bem observado então. Esse Ctrl porque é o seguinte, aqui ó, veja que eu vim para o Word agora, ó. Então vou mostrar para você que eu estou no Word. Esse asterisco está aí porque Ctrl mais clique no Word, ele faz o seguinte, veja, eu pressiono Ctrl e dou um clique. Olha o que ele vai selecionar, só o período, tá? Então, Ctrl mais clique, você vai colocar lá naquela linha lá do material, você vai colocar o asterisco, que no Word seleciona o período, tá? Olha, seleciona o período, beleza? E agora, na mesma linha, você vai colocar aí o clique, lembrando que nesse clique eu fiz a seleção, tá? Mais o Ctrl, beleza? Então eu vou clicar selecionando e aí eu vou usar o Ctrl. Vejamos então o que vai acontecer nesse caso. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. E aí agora vamos lá, selecionei, então fiz a seleção, pressionei o Ctrl e aí eu saio selecionando, olha só, aleatoriamente, pedaços ou trechos do texto, tá? Então isso aqui funciona no Writer também. Só o primeiro, que é o Ctrl mais clique, que é só do Word, ok? Então aqui eu demonstrei agora para vocês a seleção com teclado do Word Writer. E aqui, gente, nós entramos aqui numa seara que são os atalhos, as teclas de atalho, extremamente cobradas em concurso, principalmente dependendo da banca que você vai fazer o concurso, né? Sesgran-Rio, FCC, CESP, poderia citar praticamente todas aqui cobram teclas de atalho. Então você viu a primeira ali, vou voltar, né? Só para dar ênfase. A primeira aqui é o Ctrl C. Ah, já, Ctrl C é moleza. Beleza, vamos ver só um detalhezinho então, só uma besteirinha. Veja, se eu colocar o cursor dentro da palavra, igual eu tenho aqui dentro da palavra pode, eu consigo copiar essa palavra? Bom, se você respondeu que não, bem, você já está maceteado. Não consigo, ó. Não, a função de copiar não fica nem ativada. Então, para copiar essa palavra, eu tenho que selecionar a palavra. Aí eu consigo copiá-la. Copiei. Aí eu venho aqui, seleciono tabelas e copio tabelas. Aí eu pergunto a você, se eu colar agora, que palavra que eu vou colar? Ah, já é só a última. Beleza, eu vou copiar tabelas, tá? Vou colar tabelas. Só que eu quero que você saiba, isso está na apostila, mas eu já vou adiantar a vocês, que o pacote Office, tá vendo aqui onde eu estou passando o mouse aqui, ó, ele me oferece um recurso chamado área de transferência. Ele me oferece, quando eu clico nesse botãozinho aqui, clico no botãozinho, o que deu aqui? Eu abri a área de transferência do Word. Veja que agora eu posso armazenar 24 itens, tá? Eu posso armazenar 24 itens. Bom, e aí eu copiei tabelas. Eu venho aqui e copio cabeçalhos. Tá lá. Beleza. O Writer tem esse recurso, Jefferson? Não. O Writer ele tem a área de transferência única. Um item de cada vez. Agora vejam,
eu venho aqui no Writer e copio a palavra projetados. Copio a palavra projetados. Essa palavra está na área de transferência do Word? Está. Se você diz que não, você errou. Se você diz que sim, beleza. Então, tudo que eu copie, né, de qualquer lugar que possa ser copiado pelo Word, vai vir para cá. Se eu copiar uma pasta lá no Windows, obviamente a pasta não vai aparecer aqui. Mas se eu copiar uma imagem, ou se eu copiar um texto na internet, ele vai cair na área de transferência do Word. Lembrando que aqui são 24 itens. E ele só armazena 24 itens enquanto a área de transferência está aberta. Ok? E aí tem um detalhe. Antigamente, no Office 2003, a área de transferência ela era aberta automaticamente. Não é mais o padrão, tá? Desde 2007. Mas caso eu queira, ó, marcando essa opção aqui, que está destacada para você aí, isso pode acontecer de novo. Quando eu pressiono o Ctrl e o C 2 vezes. Então eu vou aproveitar aqui, ó, essa área em branco aqui, pode cortar para mim aqui. E aí eu só vou dar a dica para você. Aproveitar essa área aqui, olha aqui, beleza. Ctrl. Tava com saudade de mim já? Não? Então beleza. Ctrl e o C. Então eu vou pressionar Ctrl e o C 2 vezes, tá? Eu pressionei Ctrl, mantive Ctrl pressionado e o C 2 vezes. Quando eu habilitar aquela opção, a área de transferência vai ser aberta automaticamente. Ou então, clicando lá no botão copiar, né? Mais ou menos isso aqui. Clicando no copiar 2 vezes, tá ok? Joga para a tela. A galera não quer me ver. Vem comigo então. Vamos lá. Fechei a área de transferência do Word. Já mostramos aqui. Então, Ctrl C, já vimos o detalhezinho, coisa boba, como eu disse, mas é importante, né? Importante analisar isso. Vem comigo, Ctrl X. Então, olha só, galera. Quando eu seleciono a palavra e faço um Ctrl X, né? Você saberia me falar se eu recortei a palavra pode? Pô, já recortou, né? Porque a impressão que dá aqui é que ela foi recortada. Olha a última ação que foi feita aqui, ó. Limpar. Então, limpar significa que eu usei delete. Agora me diz o que eu fiz com a palavra pode. Ah, você limpou. Então, vem para cá. Qual é a última ação que foi feita? Recortar. Ah, saquei, Jefferson. Então, você está querendo falar que deletar e recortar nesse contexto, né? Tira a palavra do texto. Tira. Verdade. Só que quando eu recorto, eu posso colar. Quando eu deleto, eu teria que escrevê-lo novamente. Aí vem a mudança, tá? Mas eu posso falar em determinado contexto, observe bem, que recortar exclui a palavra da área de edição. Até posso, né? Com esse contexto de que se eu recortar e salvar o texto, fechar, desligar o computador, vamos exagerar, né, para finalizar de vez, eu não tenho mais aquela palavra na área de transferência, né? Não tenho, ok? Então, recortar, remove. Ctrl C, copia. Ctrl X, recorta, né? Não vou colocar remove não. Ctrl X, recorta a palavra. Ctrl V, não tem mistério, cola, né, aquela palavra. Desculpa aqui que eu dei um page down. Ctrl V cola aquilo que eu copiei e eu recortei, que eu fiz várias vezes aqui. Ctrl E, aqui eu quero dar a dica para você. Observa aqui esse parágrafo, tá legal o zoom, tá bacana. Então dá uma olhada aqui, esse parágrafo aqui. Ele está alinhado à esquerda. Você pode perceber que à direita ele está desalinhado, ó, né? O alinhamento dele está à esquerda. Ctrl E é para centralizar. Então, para centralizar, eu tenho que selecionar o parágrafo todo? Não. Basta que o cursor esteja dentro do parágrafo, qualquer lugar dentro do parágrafo, e eu consigo centralizar, certo? Então, olha só, cliquei no Ctrl E, cursor dentro do parágrafo, né? Tá bem no comecinho aqui. Eu consegui fazer o quê? Centralizar. Olha lá o marcador aqui em cima, ó, dá o zoom para você. Olha lá, ó, o marcador aqui que ele está indicando o alinhamento centralizado. Ele até me dá o atalho aqui, né? Então, o atalho é o mesmo para o Writer, tá? E no Writer é a mesma coisa. Não precisa, tá, selecionar o parágrafo. Então, Ctrl E, colocou aí o Ctrl E, centralizar. Ctrl J, marido chegou tarde em casa, o namorado chegou atrasado para o encontro, com cheiro diferente. O que ele tem que fazer? Justificar, não é isso? Beleza, tem que estar o direito da ampla resposta contraditória. O que aconteceu? Furou o pneu do carro. E o cheiro diferente, furou em frente ao churrasquinho. Então ele ficou ali trocando o pneu e aquele cheiro de churrasquinho impregnando o coitado, né? Tadinho. Vamos lá. Ctrl J, justificar. Eu não quero deixar nesse caso brecha, né? A justificativa tem que ser perfeita. Ctrl J vai fazer o quê? Vai alinhar o texto à esquerda e à direita, simultaneamente. Ctrl J, olha lá, ó, alinhou o texto. Veja, não preciso selecionar o parágrafo, beleza? Ctrl J, esquerda e direita, simultaneamente. Vamos lá. Ctrl P. Então, P é de quê? P de imprimir, né? De print.
Galera, o que eu quero aqui? Eu quero imprimir o documento. Mas se eu fizer um Ctrl P, eu imprimo o documento? Não, eu vou exibir a caixa de diálogo, olha aí, ó, imprimir. Então aqui eu tenho as opções de impressão e tal, e eu posso imprimir. Olha a dica que eu vou dar para vocês. Aqui no Word, você vai ver aí na apostila, você vai ler a apostila, não vai? Você vai ver aqui que é essa área aqui em cima, tá? Onde tem esses ícones aqui, é chamada barra de ferramentas de acesso rápido. E aqui do lado eu tenho um botão de personalização, então eu posso personalizá-la. Olha só, eu vou botar aqui a opção que eu não tenho ainda, de impressão rápida, eu vou acrescentá-la ali. Aí você vai perceber que lá no Writer, eu vou mudar para o Writer, deixa eu achar ele aqui. Onde está você, Writer? Está aqui meu Writer. Ele já está aqui, ó, já vem presente aqui a impressão rápida, tá? No Writer. O que acontece aqui no Word? Olha a dica que eu vou dar para você. Você vai ler na apostila, tenho certeza, mas já vou dar a dica porque você está assistindo a videoaula. Se eu selecionar um pedaço do texto e clicar em impressão rápida, o que a impressão rápida faz? Ela imprime diretamente, ou seja, não me pergunta nada. Mas nesse caso, como tem um texto selecionado, ele vai me perguntar? Não vai, tá? Vai imprimir direto no Word. No Writer, Jefferson, ele pergunta? Sim. No Writer ele pergunta se eu quero imprimir a seleção ou o documento inteiro, ó, veja só, tá? No Word ele não pergunta. Beleza? Fica a dica para você aí. Então, Ctrl P, exibe a caixa de diálogo, imprimir. Vem comigo. Ctrl I. I, olha que legal. I, basta que o cursor esteja dentro da palavra. Então, olha a dica, quero ver se você pegou a dica. Vem comigo. Formatações, olha lá. Formatações que se aplicam ao parágrafo todo de uma vez. Alinhamento, por exemplo, do parágrafo todo, né? Não precisa selecionar o parágrafo. Formatações da fonte na palavra, né? O estilo da fonte, negrito, itálico, sublinhado, a cor da fonte, o tamanho da fonte, eu não preciso selecionar a palavra. Joga para lá. Ctrl I. Ctrl I. I de itálico. Deitou a palavra. E aí, se eu fizer o Ctrl I de novo, eu pergunto para a galera, deita mais a palavra? Até que ela vire de ponta cabeça? Não, né? Não vira. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou tirar o itálico, tá? Várias questões de prova falando isso. Por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco aí o sublinhado, várias questões de prova falando que Ctrl S, sublinha. Ctrl S de novo, mais um sublinhado. Não. Parece bobo, mas eu não posso errar uma coisa dessa na prova. Vamos lá, próximo atalho é o Ctrl Z. Então, olha só, vamos pegar uma palavra aqui e vamos fazer o quê? Vamos aplicar o negrito. Opa, só que eu confundi os atalhos, né? Eu estou no BR Office, então o atalho é outro. Ó, apliquei o negrito no pod, tá vendo aí? Vou dar um zoom no pod. O igual aí foi porque eu estava fazendo o zoom. Então, o pod foi itálico. Ctrl Z, desfaz, que na verdade foi que eu apaguei eu apaguei aqueles sinais iguais. Então, vamos pegar aqui outra palavra aqui para poder fazer completo. Vamos lá, Ctrl B, itálico, Ctrl Z, desfaz. Tá? Então, desfaz a última ação. Belezinha? Vamos lá. Cadê você? Alt F4. O que esse cara faz? Gente, põe como regra. Toda vez que eu vou fechar um documento... Ah, já sei, Jefferson. Corta para mim. Toda vez que eu vou fechar um documento... Já sei, ele pergunta se eu quero salvar as alterações. Não, meu amigo. Ele pergunta quando tem alterações a serem salvas, tá? Ele pergunta quando tem alterações a serem salvas. Sem alterações, ele não pergunta. Quer ver? Um exemplo de cada. Vai, joga aí. Ó, abri um documento, não escrevi nada. Alt F4, fechou o documento. Fechou, simplesmente. Agora, vou minimizar tudo aqui. Vamos lá. Windows M. E você também vai para o espaço. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um documento do Word, por exemplo. Um novo documento. E aí eu escrevi alguma coisa. Escrevi, tem alteração. Alt F4, pergunta. Tá? Não quero salvar. Aí ele fechou. Fica a dica para você, então. Alt F4, fecha ou encerra a janela ativa. Ctrl W, presta atenção aqui. Presta atenção no Ctrl W. Vamos chegar no Word. Cheguei no Word. Mas não era nesse Word. Vamos lá, cheguei no Word. E aqui eu vou fechar então. Olha só, presta atenção. Aqui eu vou estar salvando as alterações. Ó. Vou jogar o zoom aqui para que você veja. Tá? Não tem nada escondido aqui, não tem truquezinho. Salvei, beleza? E aí eu vou fazer o Ctrl W. Eu quero que você perceba o seguinte, que o Alt F4 fechou a janela, o programa todo.
Olha o Ctrl W, o que ele está fechando? Só o documento, o Word está aberto. Eu vou abrir de novo aquele mesmo documento, tá? Então você vai colocar aí que o Ctrl W, de novo eu dei page up, page down. Então o Ctrl W ou o Ctrl F4, que é a mesma função, tem a mesma função, eles fecham o documento ativo. Anotou aí? Pegou? Legal. Vamos agora aqui para os atalhos do Word e do Writer, com o mesmo atalho, mas com funções distintas. Então olha só aqui, deixa eu dar um Alt Tab aqui, deixa eu abrir um documento novo para ter uma tela em branco. E aí eu costumo falar para a galera o seguinte, olha só, acompanha comigo o meu raciocínio aí, eu vou escrever aqui mesmo, vou aproveitar porque não tem que ver minha letra. Olha só, no Word eu quero, por exemplo, selecionar tudo, então eu uso Ctrl mais tudo, mas o que eu uso aqui? Eu uso Ctrl T, né? T de tudo. Eu quero no Word, por exemplo, vamos pensar aqui, centralizar o texto. Então, eu sei que o Ctrl C não dá. Então, eu vou taxar aqui, o Ctrl C não dá. O que eu usei? Eu usei o Ctrl E, né? O Ctrl E. Eu quero agora alinhar o texto à esquerda. Então, Ctrl E não dá, o Ctrl E já ficou ali. O Ctrl S não dá, é para sublinhar. Então, esses dois estão fora. O que eu vou usar? Eu vou usar o Ctrl Q. Tá? Então, Ctrl Q, alinha à esquerda. Ok. Agora eu quero salvar o documento, por exemplo. É difícil. Eu quero salvar o documento. Vem comigo. S não dá. S não dá. A não dá. L não dá. V não dá. O A não dá. O R não dá. Todos têm função. Já não dá. Então ficou o quê? Ctrl B. Né? Deixa eu tirar a função taxada aqui. Então ficou o Ctrl B. Legal? Jefferson, B de salvar. Por quê? O cara está se afogando. Corta para mim aqui. O cara está se afogando. Você joga uma boia e ele se salva. Eita, peguei pesado, né? Então eu volto já já no próximo bloco.